Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. E as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo o ordenado. Um pouquinho mais para frente, em Êxodo capítulo 35, versículo 30 em diante, nós temos a continuidade, ou o momento em que eles novamente são chamados, aí agora para fazer o trabalho. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Versículo 36, 1. Assim trabalharam Bezalel e Oliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor, que agora é o da palavra, mas queremos agradecer, Senhor, por todo esse momento que aqui estamos passando, os louvores, as orações, os cânticos, Senhor, os avisos, ó Pai, os trabalhos que estão sendo feitos fora desse templo. Pai, tudo isso é graça, graça Tua sobre as nossas vidas, e nós queremos Te agradecer. E agora, Pai, que a Tua palavra que foi lida possa, Senhor, fazer diferença em nossa vida, de tal forma, Senhor, que ela possa se encarnar em nós, tomar forma, Senhor, de tal maneira que a gente possa executá-la, praticá-la, Senhor, vivenciá-la, e assim, Senhor, possamos testemunhar mais e mais da Tua graça e da Tua glória em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente pensa no tabernáculo, a gente pensa também no templo, e a gente ouve e lê acerca da arca do concerto, dos querubins de ouro que estavam na tampa do propiciatório, na tampa da arca, também do véu que era tecido de uma forma muito formosa, o candelabro que era de ouro,
e também as outras peças, né? Talvez a gente nem imaginasse que a Bíblia se preocuparia em dizer quem fez aquilo. A gente está tão acostumado com as imagens que a gente nem se pergunta quem fez, né? E esse texto é um texto interessante porque fala daqueles que foram responsáveis pela construção, pelas peças que foram talhadas, né, pelas cortinas e até mesmo pelos aromas que foram feitos, justamente o aroma do incenso, que foram feitos para que pudesse haver o funcionamento do tabernáculo. E aqui é interessante, né, porque ao mesmo tempo mostra que Deus é o Deus que valoriza o nosso trabalho. Numa época em que a gente valoriza apenas algumas funções, Deus está valorizando o artesão, aquele que faz trabalhos com as suas mãos, aquele que tem uma arte especial, porque não foi nenhuma indústria, nenhuma manufatura que fez essas peças. Essas peças foram talhadas pela obra de um artista, que pegou as informações e fez com que essas peças viessem à realidade. Hoje eu quero falar justamente sobre Bezalel, Aholiabe, os artífices do tabernáculo. Grandes obras precisam de grandes projetistas e construtores. Aliás, é interessante o quanto se gasta em projetos. A gente, quando pensa em uma obra vultosa, a gente pensa só naquilo que foi gasto na mão de obra. Mas os projetos são caríssimos. São caríssimos, envolvem meses de dedicação, de cálculos, de desenhos, e a gente nem se dá conta dessa complexidade. Mas o fato é que grandes obras exigem grandes projetistas e construtores, pessoas qualificadas, pessoas talentosas. Conta-se não, nós todos acompanhamos há alguns anos atrás uma grande catástrofe que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em alguns edifícios que ruíram por causa da incompetência e da corrupção daqueles que o construíram. Um engenheiro, empresário também, dono de uma construtora, utilizou materiais de segunda mão, fez economia na construção indevida e houve o desabamento de condomínios de classe média alta no Rio de Janeiro. Então isso chamou a atenção da gente. E recentemente a gente viu alguns edifícios que ruíram por causa da falta de boa estrutura e também de bons planejamentos, em lugares que não deveria haver construções, que foi o caso nos condomínios também no Rio de Janeiro, em região de encosta. E tudo isso chama a atenção da gente, né? Porque, e assim, poucos minutos, o sonho de uma vida vai embora. Eu me lembro até hoje que uma das pessoas que perdeu a sua casa, o seu apartamento, no edifício lá no Rio de Janeiro, do episódio do Sérgio Naia, perguntaram para ela, e agora, né? O que mais você sente saudade? E ela diz, o que eu mais sinto saudade são as fotos, porque eu perdi todas as fotos. Ela não pensou nos bens, propriamente, né, mas ela pensou na história que ela perdeu, nas lembranças que foram embora, quando a gente perde uma casa desse jeito, né? E a gente até acha interessante, né, porque principalmente pessoas que estão em zona de risco, que são muito pobrezinhos, que às vezes tem um barraquinho, né, não tem nada. E quando vem enchente, eles dizem, eu perdi tudo. E a gente diz, mas não tinha nada. Tinha. Aquelas poucas coisas que tinham significado. Às vezes a gente mexe nas coisas da casa da gente e encontra um desenho de um sobrinho que foi dedicado a você, desenho de um neto, né? Um brinquedo, ou uma lembrança
tudo isso remete a histórias do passado. Então, de forma que casa, construção, é uma coisa muito séria para a gente. E quando Deus ele estabeleceu a sua casa, ou o local, né, de culto que Ele gostaria que as pessoas utilizassem, Ele também usou pessoas talentosas para que pudessem fazer esse trabalho. A igreja do Senhor Jesus é também edificada por várias pessoas que cumprem suas funções, formando um corpo organizado. E o que essa passagem, ela nos mostra a respeito dos construtores do tabernáculo, o que ela nos revela? O contexto a gente já conhece, e eu gostaria de dizer uma coisa, né? O livro de Êxodo, ele fala sobre a saída do povo do Egito, a chegada em Canaã. Eu sempre repito esse contexto para a gente firmar bem. Também mostra como é que o povo, que era um amontoado de escravos no Egito, na trajetória do deserto, no Monte Sinai e também no caminho do deserto, vai recebendo a lei e vai se tornando uma nação. Você tem o pacto do sinal, em que Deus ele diz: eu vou ser o seu Deus, vocês agora são o meu povo. E aqui está o pacto, que é a aliança, os 10 mandamentos e todo o conjunto de leis que formam, né, os mandamentos e o conjunto da lei de Moisés. Então Deus ele está trabalhando com o povo de Israel. E quando a gente lê esse texto, a gente pode ler do ponto de vista histórico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do povo de Israel, né? E se a gente olhar apenas por esse ponto de vista, a gente vai ver a constituição de uma nação e tudo mais. Mas, no entanto, né, a Bíblia ela tem uma particularidade. A Bíblia ela foi escrita de uma forma para que a gente progressivamente pudesse entender a vinda de Jesus Cristo e a igreja. Então, no passado, no Antigo Testamento, você percebe que Deus vai se revelando gradativamente, né, para o povo de uma forma muito simples e de uma forma até vagarosa, preparando o ambiente para que a gente possa entender a obra de Cristo Jesus. Tanto é que a chave de interpretação que eu estou utilizando aqui nesse texto é justamente essa. Eu estou tentando entender esta passagem como um símbolo, como metáforas, como analogias da igreja de Cristo Jesus. Então eu olho para essa passagem de Êxodo e tento entender o que Deus estava forjando ou nos ensinando a partir dessa mensagem que se aplica à igreja de hoje. Por isso que a gente faz a ponte do tabernáculo e depois do templo de Jerusalém com a igreja de Cristo Jesus. A gente está buscando os elementos no passado para entender a igreja de hoje. Por quê? Porque trata-se de uma continuidade, uma revelação progressiva de Deus. A partir do livro de Êxodo, então, nós extraímos aspectos simbólicos que correspondem à igreja de Cristo Jesus. O primeiro aspecto que a gente pode extrair dessa passagem. Primeiro, o tabernáculo ou igreja necessita de pessoas cheias do Espírito Santo. Mesmo nos aspectos formais do tabernáculo, os pré-requisitos para a sua edificação incluíam espiritualidade. O que nós podemos dizer, né, é que a igreja ela é controlada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele falou aos discípulos que ele iria voltar para o Pai, mas que enviaria o Consolador, que enviaria o outro. A palavra outro é paráclito, um outro do mesmo nível, do mesmo poder, das mesmas características, né,
que é o Espírito Santo. Deus enviaria esse outro, o Consolador, e ele ensinaria todas as palavras de Cristo e daria continuidade ao ministério de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela é fundada pelo Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, estavam reunidos os 120 lá no mesmo lugar, e diz o texto bíblico que o Espírito Santo foi derramado. Primeiramente, houve-se um som de um vento impetuoso, depois línguas de fogo foram repartidas, e eles saíram falando em outras línguas. Surge a igreja. Os judeus que estavam ali reunidos saem, se encontram com os não-judeus, que vinham de todas as partes do mundo. Esses outros que não eram judeus, alguns eram, aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e surge a igreja de Cristo, o novo Israel de Deus, o novo povo de Deus. Então a igreja nasce já pelo Espírito Santo. Mas não é só o nascimento, a origem da igreja que necessita do Espírito Santo. A sua manutenção. Tanto é que é o próprio Espírito Santo que também trabalha no coração das pessoas, as enchendo, dirigindo, fortalecendo, para que elas possam ocupar as funções que o próprio Espírito Santo deseja que elas ocupem. A igreja de Cristo, ela deve ser formada e mantida por pessoas cheias do Espírito Santo em suas vidas. Por exemplo, a gente pensa, não, precisa ser cheio do Espírito Santo, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que estão à frente, pessoas que lideram. Mas na Bíblia nós podemos perceber que até aquelas funções que a gente pode achar, são funções manuais, funções técnicas, digamos assim, não havia necessidade para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Não é o caso. Quando na igreja primitiva as viúvas viúvas dos gregos estavam sendo preteridas pelas viúvas dos judeus na distribuição de alimentos, na ação social, os discípulos dizem, nós não podemos ficar cuidando da parte espiritual, da pregação e do ensino, e ao mesmo tempo da parte social, cuidando, distribuindo as mesas. Então, vamos escolher 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo, para que eles façam essa distribuição. E aí surgiu o ministério dos diáconos da igreja. Então, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que ensinam, aqueles que servem, aqueles que têm as variadas funções. E, aliás, o que a gente pode ver em relação aos diáconos, que é o que acontece com todos nós, os diáconos não se limitaram a apenas servir as mesas. Estevão, ele pregou o evangelho para os judeus, foi o primeiro mártir da igreja. E Filipe, um dos diáconos, foi pregar o evangelho em Samaria, mostrando que mesmo aqueles que têm outras funções, vamos pensar aqui, o secretário da igreja, o tesoureiro da igreja, a pessoa que age na ação social, o pessoal que canta no coral, a pessoa que está cuidando da manutenção do templo, da limpeza do templo e tudo mais, são pessoas que no seu dia a dia, na sua vida, junto com os seus, no seu trabalho, no seu estudo, estão proclamando a mensagem do Senhor Jesus. Por isso, essas pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém mesmo? Então, nós precisamos desse pré-requisito. A igreja é uma instituição composta por pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Pessoas que nasceram de novo. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é justamente aquele momento em que, ouvindo a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus que salva, nos arrependemos dos nossos pecados, e se isso de fato aconteceu verdadeiramente, existe a conversão. E na conversão, o Espírito Santo passa a habitar
no nosso coração e nos guiar em toda a verdade. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Ele perdoou os nossos pecados. O Espírito Santo passou a habitar no nosso coração e é Ele que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos dá os dons espirituais. É o Espírito Santo que nos faz viver o fruto do Espírito, que é a paz, o amor, a benignidade, a bondade, a paciência, também a fé, o domínio próprio. Todos esses aspectos do Espírito Santo nós vivenciamos. Quer dizer, nós não estamos sós. O Espírito de Deus habita no nosso coração. Outro aspecto que nós vemos nesse texto é que o tabernáculo, a igreja, deve ser edificado, edificada por uma liderança capaz. Bezalel e Aholiabe são escolhidos para liderarem toda a equipe que se dedicará à construção do tabernáculo. Líderes são importantes para projetar, planejar, aspectos como missão, visão, objetivos, metas, estratégias, que é bem uma linguagem corporativa, administrativa, precisam ficar claros para todos os comandados. Nós temos muitos líderes aqui, líderes de departamentos, mas temos os líderes das suas casas, líderes nos seus trabalhos. E o que se requer de um líder? Que o líder ele tenha, primeiro, uma visão. Quer dizer, Deus o chamou para alcançar um objetivo. Então o líder é aquele que sabe a sua vocação, sabe exatamente para onde está indo. Porque o líder é aquele que vai ter alguns liderados que vão segui-lo. É o caso de Moisés. Deus chamou Moisés para que ele ele levasse o povo até a terra prometida. Então deu uma visão para Moisés. Qual que era a visão a ser alcançada? A visão era justamente chegar na terra prometida. Então nós também, que lideramos nos vários níveis, temos que saber claramente o que a nossa vida ela serve. Porque se a gente tem a visão, agora eu sei o que vou fazer. Eu sei que agora eu vou adiante. A minha vida tem esse objetivo. E aí, como líder, eu vou procurar os objetivos para alcançar esta visão. Porque essa visão, ela não vai ser alcançada imediatamente. Agora eu vou ter que me preocupar como é que eu vou chegar lá. Como é que eu vou chegar naquilo onde Deus quer que eu esteja. Se Deus me chamou para ser pastor, então se eu sou um chamado de Deus, então eu vou fazer um curso de teologia. Eu vou começar a praticar, começar a me colocar à disposição para que eu possa pregar, evangelizar. E à medida que o tempo for passando, as etapas para que eu seja um pastor vão sendo cumpridas. Daqui 4 anos eu termino o estudo teológico, nesse tempo eu já vejo se a igreja deseja e entende o meu chamado pastoral, então dá entrada na ordem de pastores para que eu seja examinado, para que a minha vida também seja analisada, e eu fique 1 ano de período probatório de teste para ver se realmente é isso. Depois os pastores e os líderes vão ser entrevistados para ver se é isso mesmo. Aí vai ter a ordenação. Tendo a ordenação, vai auxiliando o pastor da igreja local, até o momento em que surge uma igreja. Ou o próprio pastor abre um trabalho. E aí ele vai trabalhando e vai cuidando de um povo. Isso é o chamado de quem é pastor. Mas existem outras funções no corpo de Cristo e que a gente precisa saber, mas qual é o meu chamado?
O que eu devo fazer para servir nessa área? Como eu vou desenvolver os meus dons e talentos? Então é importante que a liderança seja capacitada. No caso de Bezalel e Oliabe, Moisés, Deus falando com Moisés, escolheu os dois, porque os dois tinham a capacidade de formar equipes, tinham a capacidade de chegar e pegar aquele plano que foi dado, de trabalhar com o pessoal que vai ser mão de obra de artesanato, aqueles que vão talhar o ouro, também a prata, o bronze, as pedras preciosas, aqueles que trabalham com madeira, aqueles que trabalham com tecido, aqueles que trabalham com aromas. E todos eles vão ser escolhidos a partir de uma liderança que vai organizar todos esses que serão responsáveis pela construção. Então, na nossa vida, e agora eu quero trabalhar isso de uma forma prática, qual é o teu projeto a qual você foi chamado? Por exemplo, antes de ser pastor, eu sou homem. Como homem, eu tenho uma função dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu não tenho filhos, mas aqueles que têm filhos têm uma função em relação aos filhos. Tem que cuidar deles. O homem tem que cuidar da sua esposa. Tem o trabalho. Tem que dar aquela segurança dentro de casa, junto com a esposa, planejando. Olha, esse ano vai ser assim. Esse ano a gente vai trabalhar dessa forma. Olha, o dinheiro está curto esse ano, a gente vai ter que trabalhar dessa outra forma. Mas quais são os objetivos da nossa vida? Olha, pelo aquilo que a gente ganha, a gente vai ter condição de alugar uma casa durante vários anos. Tudo bem? Então vai ser assim. Pelo que a gente ganha, a gente está com possibilidade de ganhar um pouco mais, a gente tem possibilidade de comprar uma casa. Vale a pena comprar uma casa? Vale a pena alugar? Pelo que a gente ganha, a gente tem condição de ter um carro. Vale a pena ter um carro? Ou a gente vai ter um transporte alternativo, de aplicativo? Ou a gente vai morar perto de onde a gente trabalha? Então, esse é o projeto de vida que nós temos. E aí a gente chega e planeja. Olha, a gente vai comprar um televisor, a gente vai ter as nossas férias. Olha, a Bíblia diz, 6 dias trabalhará, no 7º é o dia do Senhor. Então a gente vai trabalhar isso muito bem com as crianças, vai deixar claro que domingo é dia do Senhor, elas vão ter o ensino delas, isso é importante para a vida delas, e pronto. No sábado é o dia em que a gente vai ter o nosso lazer. Então todo sábado também a gente não vai abrir mão. A gente vai no Parque Ibirapuera, vai aqui no Parque de Santo André, de São Bernardo do Campo, vai em Diadema, no parque aqui da cidade, vai no shopping da Moça, vai no shopping lá da Zona Sul, e a gente vai fazer isso, é o nosso planejamento, que nós estamos liderando uma família. Vamos ter um momento espiritual, vamos ensinar as crianças a orar, então a gente vai ter aquele momento na hora da refeição, todo mundo junto, a gente vai orar. Tem o nosso culto doméstico, a gente vai fazer o nosso culto doméstico. É o planejamento. Aliás, você é líder. Isso é função tua. A Bíblia diz que você vai ter que ensinar os teus filhos no temor do Senhor. Então você vai ter que ter esse cuidado com eles, porque senão o mundo vai ensinar teus filhos. O diabo vai capturar os teus filhos. Vai colocar uma série de valores que não são os valores da igreja. Não existe neutralidade. Tem pessoas que dizem, não, eu vou deixar meus filhos livres para escolher. Ou você escolhe com eles, ou eles serão escolhidos. Porque tem aí a TV, tem os amigos, tem uma série de pessoas influenciando o teu filho, o professor da escola, a mídia, um monte de gente que tem influência sobre o seu filho. Ou você influencia o seu filho, ou alguém vai influenciá-lo. Ou você vai ser aquele que vai ser o exemplo da sua casa, ou ele vai procurar outros exemplos. E que o exemplo seja Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse é o nosso projeto. Nós precisamos entender a necessidade de uma liderança capacitada. E olha, gente, pelo amor de Deus, eu sei que
A gente às vezes ouve uma palavra dessa, a gente fica, pastor, eu falho nisso, falho naquilo. Eu nem sei, pastor. Eu, quando me casei, a gente nem planejou direito casar. Aconteceu. Aliás, quando eu vim para o Senhor, a gente já morava junto. A gente fez um teste para ver se ia dar certo o casamento. A gente nem planejou. Né? Às vezes, Senhor, pastor, eu ouço uma mensagem dessa, a gente namorava, aí eu tive um filho, e a gente fez essas coisas às pressas, a gente nem imaginou. Meu pai, eu nem sei onde está meu pai. Meu pai nunca foi um modelo para mim. E aí a gente está numa situação difícil, porque a gente adentra num relacionamento, a gente não tem a mínima ideia do que vai fazer. Por isso que a gente, ao invés de pensar e liderar, a gente entra na roda viva do trabalho, esquece a necessidade de sentar junto com a família e pensar o que vai fazer. Ou, se não, entra no entretenimento, trabalha, o resto é entretenimento, e vai educando os filhos da forma que dá, até que vem as crises, os problemas e a falta de objetivos. Quando você olha para sua esposa, a esposa olha para você, você não sabe muito bem o que vocês estão fazendo. Então a liderança é fundamental na vida da gente. Por isso que Deus, quando escolheu Bezalel e Aholiabe, ele disse, eles sabem liderar. Eles vão liderar na construção do tabernáculo. A igreja tem lideranças, e precisam ser lideranças capacitadas. E na vida nossa, a gente tem que assumir essa função de liderar a nossa casa. Amém, queridos? Outro aspecto que nós vemos, o tabernáculo, a igreja, é constituído por dons e talentos. Deus distribuiu o seu Espírito, dons e talentos, pelo seu Espírito, dons e talentos aos homens. Vamos pensar. O que são dons? No aspecto teológico. Porque dom, no mundo, dom é aquilo que a gente nasce, né? É uma coisa que a gente sabe fazer desde criança. Então, o Neymar estava lá na maternidade, já saiu fazendo embaixadinha. Esse menino vai ser bom. A gente pensa numa coisa inata, né? Mas vamos trabalhar pelo aspecto que é o aspecto teológico. Os dons na Bíblia são, na verdade, capacitações que Deus nos confere para funções na Igreja de Cristo. A lista de dons, 1 Coríntios 12, por exemplo, tem alguns dons. Línguas, interpretação, profecia, cura, conhecimento, sabedoria. Deixa eu ver qual outro aqui eu estou esquecendo. Fé. Né? E são dons que foram conferidos à igreja para que pudesse exercer. Um pastor precisa de conhecimento, precisa de sabedoria. Tem pessoas que têm um dom de Deus para orar pelos enfermos, para visitar enfermos, para cuidar dos enfermos. Tem pessoas que têm o dom da fé, e são pessoas que quando oram, parece que o céu desce, ou a gente sobe, né? E tem pessoa que ora, você fica mais desanimado com a oração dessa pessoa. Vai embora daqui, pelo amor de Deus. Você fica com dó da pessoa, né? Eu me lembro que a gente foi fazer um trabalho lá no leprosário, lá de Pirapitingui, e todo mundo lá meio preocupado, os doentes, falou, puxa, coitado deles. Tal. Eu tinha uma irmã que não tinha nem mão, não tinha pé, e na hora do louvor ficava batendo os braços assim. E ela alegrava todo mundo. E ela era um negócio, aquela irmã. Né? E até a gente brincava. A gente foi lá para consolar o pessoal, a gente saiu, foi consolado, desafiado. Né? Mas tem pessoas que têm fé, têm o dom da fé. Tem gente que chega e quando 10 espias estão ali olhando para a terra e diz, essa terra tem gigante. Esses gigantes
nós somos que nem gafanhotos perto dela. A gente não vai entrar nessa terra não, porque a gente vai ser engolido por essa terra. Aí vem dois, Josué e Caleb, olha para a terra e vê que a terra é frutífera, mana leite e mel, tem uvas enormes, né, que é uma terra maravilhosa, e volta e diz: vamos conquistar essa terra. Essa terra é muito boa. A maioria das pessoas, infelizmente, olham pelo lado sempre negativo, pelo medo de ir adiante. Aí precisa de gente que tem o dom da fé, mas diz: não, vamos ver, vamos avançar e vamos continuar e vamos conquistar, porque a terra Deus já nos prometeu, então vamos conquistar, vamos botar o pé nela. Então os dons estão aí. E em Efésios capítulo 4, versículo 11, você tem outros dons, que são os dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que são os dons de liderança da igreja. A igreja precisa desses dons, né, para que justamente haja unidade, haja conhecimento, para que as pessoas possam ser ensinadas na Bíblia. Esses são dons. Por exemplo, o mestre vai ensinar a Bíblia. O pastor, além de ensinar, vai nutrir o rebanho, vai pegar o necessário para nutrir as pessoas. O evangelista vai falar para aqueles que são de fora. O profeta vai nos alertar sempre da nossa indolência espiritual, vai nos exortar e nos consolar no momento difícil. E o apóstolo, a palavra apóstolo é missionário. O missionário é aquele que abre frentes de trabalho em outros lugares. E é importante o trabalho do missionário. Então, esses são os líderes. Em Romanos capítulo 12, tem outros dons, que são os dons de serviço, o dom de contribuição. Tem algumas pessoas que têm maior capacidade de contribuir do que outras. Mas o dom da liderança, o dom de socorro, né, são dons do serviço, de administrar. Todos esses dons são dons espirituais que Deus nos capacita para realizar a obra do Senhor. Mas fora esses dons mencionados nesses livros da Bíblia, você tem os talentos. A gente pode dizer que o dom ele é conferido espiritualmente para a gente. O dom se confunde com a nossa vocação, né, espiritual. O talento são aptidões que nós temos. Como eu disse, tem gente que sabe jogar futebol. Eu conheço muitos missionários brasileiros que começam trabalho nas nações em que vão pelo futebol. Montam uma escolinha de futebol. Jogam futebol aqui. Aprenderam. Aí começam a ensinar futebol na África, na Ásia, na Europa. E aí evangelizam os garotos através do futebol. Tem pessoas que, por exemplo, têm um talento musical e vão se aperfeiçoando de tal forma que eles são importantes na área do louvor e da adoração. Tem pessoas que são poetas. Cláudio de Amâncio, poeta nordestino. Quando aquele homem fala, a gente ouve, porque ele não tem só o conteúdo, ele tem a métrica das palavras, ele tem a poesia, a palavra tem sonoridade, tem rima, e aquilo vai te fazendo você prestar atenção. Então, talentos nós temos. Tem irmãos que cozinham, que é uma maravilha. Ah, como tem gente que cozinha bem, dá gosto, né? Quando convido o pastor, fala: a irmã fulana, essa casa eu vou. Claro que eu estou brincando, né? Mas tem pessoas que costuram bem, que fazem coisas, que têm dons artísticos. E tudo isso pode ser utilizado para a glória do Senhor Jesus.
Tem pessoa que... E aí a gente pode... Eu costumo trabalhar os talentos da seguinte forma. Os dons são aptidões espirituais que Deus confere à medida em que a pessoa se converte. Mas os talentos estão relacionados com as inteligências múltiplas. Tem pessoas que têm inteligência linguística. Falam línguas rapidamente, aprendem uma língua. Tem pessoas que têm inteligência musical, que conseguem traduzir isso em música. Tem pessoas que têm a inteligência espacial. São pessoas, os atletas têm essa inteligência. É o sujeito que faz uma jogada de onde ninguém faria. É a pessoa que domina o espaço, né? E utiliza isso. É o piloto. Tem gente que tem uma inteligência que é uma inteligência interrelacional. Que é a pessoa que em 5 minutos já conversou com todo mundo. Já sabe o nome do pessoal. Já, você, tudo bem, como é que você está? Sorri, conta uma piada, brinca. E o pessoal já parece que há anos conhece esse sujeito. Porque ele tem uma capacidade de expor e de encantar as pessoas. Então as inteligências múltiplas têm muito a ver com os talentos. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma inteligência intrapessoal. É aquela pessoa mais contida, mas que conhece muito bem os seus limites. Conhece muito bem suas possibilidades. Então, uma pessoa boa para fazer projetos e analisar algumas coisas que outras pessoas não conseguem. E assim por diante. Então, nós temos as inteligências que são fonte dos nossos talentos também. E tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Cada cristão possui pelo menos um dom e vários talentos. E necessita buscar conhecer os dons e exercitá-los para crescer. Cada função na igreja é preenchida por pessoas com capacidade para exercê-la. E de uma forma muito natural. Forma muito natural. A pessoa chega e vê um espaço ali, está precisando. E a pessoa, isso é comigo, porque eu sei fazer aquilo. Eu sei fazer. Vou pedir permissão. Vou treinar. E vou fazer. E faz. E sai bem. Então, a igreja, ela é composta por pessoas assim. O outro aspecto, eu termino com ele. O tabernáculo igreja é constituído por inúmeros dons. A igreja é instituída por um Deus infinito. E por isso ela é multiforme. Quantos dons e talentos podem existir na igreja? Isso de acordo com o número das pessoas e de acordo com as potencialidades de cada um. Então, se a gente fizer uma soma, uma multiplicação, a gente vai perceber que as potencialidades na igreja de Cristo como um todo são infinitas. Porque várias pessoas podem ser utilizadas das maneiras mais diferentes possíveis. Nós podemos afirmar que é quase impossível enumerar os tipos de serviços que podem ser realizados por uma igreja. Porque, afinal de contas, são muitas as nossas possibilidades. Jamais podemos nos satisfazer com uma igreja engessada e acomodada em tradições e limitações humanas. Porque tem igrejas que, pelo amor de Deus, tem igrejas que é o pastor que prega e uma irmã no teclado, não é nem teclado, né? É órgão, e fica ali tocando, e o resto é o resto. Tem igrejas que formaram um clero, e esse clero é que manda e faz tudo, e o restante das pessoas são números. Pessoas que chegam, dão dízimo, dão oferta, que a função deles, encher a igreja, dar dízimo e dar oferta. Então, esse sistema de clero e laicato, ou
tem até um nome pior do que o laicato, leigo. Porque clero é aquele que detém o conhecimento teológico. O leigo é o ignorante. É o sujeito que está ali só para receber. Enquanto a gente percebe que a igreja não é constituída disso. A igreja é um corpo vivo, dinâmico, de pessoas que estão ali interagindo, cada um glorificando e louvando a Deus através dos seus dons e talentos. Igreja é viva. Por isso que a igreja não se limita em 4 paredes. A igreja sempre vaza o espaço do templo. Porque nós estamos sempre fazendo a obra do Senhor. Na igreja, através dos nossos dons e talentos. Fora dela, através da necessidade. Porque eu posso ser um pastor aqui na igreja. E evidentemente, quando eu estou lá fora, né, eu não deixo de ser pastor. E vou auxiliar as pessoas na medida do possível. Mas, por exemplo, você que não é pastor, e se tem uma pessoa lá fora que está necessitando de cuidado, quem vai pastorear é você. É você que vai nutrir essa pessoa com a palavra de Deus. Ela vai perguntar para você alguma coisa acerca da palavra de Deus, é você que vai puxar ali na memória, né? Vai puxar ali, EBD, EBD, né? Ali, eu me lembrei de um comediante, que quando ele é desafiado assim, a se lembrar do passado, ele fala supletivo, né? Mas EBD, né? Onde a pregação, eu me lembro disso. Olha, o que você está precisando é esta palavra. Esse problema que você está vivendo, tem uma forma de você sair dele através dessa orientação bíblica. Você é que pastoreia lá fora. Tem um evangelista, que é aquela pessoa que tem facilidade de evangelizar as pessoas, mas lá fora é você. Minha mãe contou uma coisa que ela falou hoje de manhã, né? Uma coisa que até me tocou um pouco, né? Porque hoje é aniversário do meu pai. Meu pai, falecido já, hoje seria a data de aniversário dele, teria 77 anos. Né? E claro, minha mãe estava triste, se lembrou dele. E ontem, ela estava sozinha, eu estava no Rio de Janeiro, e ela resolveu dar uma passeada para arejar um pouco, porque bate aquela tristeza. A gente vive 40 anos com uma pessoa, né, e ela se vai, né? E ela estava andando, foi no shopping lá perto de casa, estava triste, não conseguia fazer nada, pensou em ir no cinema, viu os filmes, não queria saber. Pensou em visitar as lojas, não conseguia. Sabe quando dá aquela paralisia? Dá tristeza mesmo. Ela chegou, saiu do shopping, né, pegou o ônibus, foi parar lá na estação Conceição, estava na frente do McDonald's. Aí uma moça, moradora de rua, chegou e falou para ela: paga um sanduíche para mim? Eu não quero dinheiro, não. Eu estou com fome, é só um sanduíche. Aí minha mãe chegou, falou, tá bom. Entrou no McDonald's, os rapazes do McDonald's já queriam barrar, né? Ela falou, não, ela está comigo. Comprou o sanduíche. E, aliás, pediu para a moça, escolhe qual você quer. Ela pulava de alegria, a mulher. Estava contente. Porque estava ali. No McDonald's, entrou, não foi barrada, ia pedir um sanduíche. Contente ali, alegre. Não sabia nem qual pedir. Aí minha mãe ajudou para que ela pedisse, ela pediu. Sentou lá na mesa, começou a comer. E a moça falou, eu estou muito alegre hoje. Muito alegre. Porque hoje é o meu aniversário. E aí minha mãe chegou, falou de Deus para ela. Deu conselho. Ela falou, eu tenho uma filha de 8 anos. Mas eu não uso drogas não. Eu sou moradora de rua, mas eu não uso drogas não. E dava para perceber porque ela não era uma pessoa com um perfil de quem usava drogas. E naquele momento ela pôde falar de Cristo para ela.
lá fora somos nós. Das nossas situações de tristeza, de dor, em que a gente se sente até desamparado, tem uma pessoa mais desamparada do que a gente. E que vai precisar disso. Que vai precisar do teu sentimento, do teu cuidado, do teu amor. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: quais dons e talentos Deus tem concedido a cada um de nós? Temos buscado com zelo saber qual é a nossa função no corpo de Cristo? Será que estamos nos enchendo do poder de Deus para executar os planos de Deus? E a gente se enche do poder de Deus de uma forma muito simples, se aplicando na oração, na leitura bíblica, na convivência com os irmãos. Não é chegar e fazer uma coisa mística, né? É estar ali orando a Deus, pedindo cada vez mais sabedoria, lendo, tendo um projeto também de estudo das Escrituras Sagradas, da Bíblia, e aplicando aquilo que a gente está aprendendo. E que o Senhor nos use como instrumentos para a sua glória, porque nós somos igreja de Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus.